Sente-se abençoado, sente-se abençoada. É uma alegria muito grande estarmos juntos essa noite. Nós estamos em dois momentos muito especiais na igreja. Nós estamos estudando com muita calma um livro de Salmos e compreendendo. Hoje, pastor Arnaud nos falou sobre o Salmo de número 22, uma exposição muito bonita, né? E louvado seja o nome do Senhor, como amanhã é sábado, então só segunda-feira é que retorna um livro de Salmos. Amanhã teremos um estudo especial. E ao mesmo tempo que estamos estudando o livro de Salmos, estamos estudando questões familiares, estamos estudando na Escola Bíblica Dominical uma revista voltada para a família. E aí diversos assuntos estão sendo tocados e entendidos e discernidos. No próximo domingo nós teremos a felicidade de entrar na lição 10 e trabalhar com a questão essencial de um recurso que Deus nos deu como mordomos para multiplicarmos, que é o trabalho. Então, será uma lição maravilhosa. E aí estamos aproveitando, desde o início do ano, até finalizar a revista, para na sexta-feira, tocarmos em alguns assuntos que não teve como tocar na revista e que são relevantes. Ou seja, nós estamos aproveitando a sexta e o domingo para, de forma muito forte e direta, trabalhar com o tema família. E o Senhor há de nos abençoar. Nós destinamos para hoje exatamente o Salmo de número 128. Salmo 128, ok? O Salmo 128, ele estrategicamente, ele está no conjunto de salmos que nós chamamos de salmos de romagem, tá bom? Os salmos de romagem, eles vão do Salmo 120 ao 134. Obrigado, meu amado pastor. São salmos que os nossos irmãos no Velho Testamento cantavam quando estavam indo para Jerusalém. Você não pense que a viagem para Jerusalém era aquela viagem cansativa, pesada, horrível. Não. Até por uma questão de segurança, você sabe perfeitamente que no Velho Testamento, em 3 momentos obrigatórios, eles tinham que sair de onde estavam, do norte, leste, oeste e sul, para ir até Jerusalém. Então, 3 grandes festas, eles tinham que estar em Jerusalém, e todo mundo que ia para Jerusalém ficava em cima dos montes altos, né? Uma topografia muito interessante. E aí era interessante porque você ia subindo do território. Às vezes você estava num território um pouco mais elevado, aí tinha que descer, mas chegando perto de Jerusalém ia subindo. Então, para que a viagem não ficasse cansativa, não ficasse pesada, e para proteger todo mundo dos bandidos, o que você fazia? Você saía em bandos. Então, praticamente, cidades inteiras eram quase que abandonadas. Havia entre eles, por exemplo, vamos sair de Nazaré, a família de Jesus, por exemplo, saindo de Nazaré ou de Cafarnaum para poder ir na festa. Então, em Nazaré, a cidade ficava praticamente quase que abandonada, descia todo mundo junto por uma questão de segurança, porque assaltar uma família ou 2 é possível, mas assaltar 40 famílias de uma vez é praticamente difícil e impossível, né? Muito difícil. Então, por uma questão de segurança, eles desciam para a festa em bandos e deixavam nas cidades, eles faziam um rodízio. Esse ano você não vai descer. Eles sorteavam. E aquele que não descia ficava revoltado.
mas ficava revoltado, ele não descia, a família dele descia, porque a família tinha que cumprir os votos, tinha que levar os dízimos, ofertas, as primícias, e ele, coitado, que tinha sido sorteado, tinha que ficar para cuidar de todas as casas, ele e outros. E era uma alegria esse povo todo descendo. Você já imaginou que festa? A gente que faz uma festa tremenda, né? Quando sai em bando, em família, para ir aqui pertinho, Caldas Novas, já é uma festa. Já imaginou descer para ir para Jerusalém, para o grande templo, o enorme templo de Herodes, aquele templo precioso, uma das grandes maravilhas da antiguidade tardia? Então, eles desciam, e quando eles iam, eles cantavam os salmos, do Salmo 120 ao 134, ia cantando. Pastor, mas como é que eles conseguiam cantar? Da mesma forma que a gente canta alguns hinos da harpa de Có. Os salmos eram feitos para isso, hinos, e aí eles iam cantando, e os salmos de romagem, eles serviam para esse momento, e eram salmos muito bonitos. No meio dos salmos de romagem, que vão do 120 ao 134, esse grupo de 15 cânticos, tá certo? Você tem o Salmo 127 e o Salmo 128. O Salmo 128 é o salmo que hoje nós vamos trabalhar. Mas o 127 também é um salmo que fala sobre a questão do amor de Deus e da graça de Deus abençoando famílias. Tanto é que ele começa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí vem falando sobre o nosso trabalho, sobre o dia a dia. Inútil será trabalhar, levantar, lutar pelo pão, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. É um salmo muito bonito, que fala da bênção de Deus dentro de um lar, dentro de um lar. E eu fico imaginando, à medida que eles iam subindo para Jerusalém e cantando o Salmo 127, e olhando para a família e dizendo: realmente eu só tenho mulher, eu só tenho filho, eu só tenho dinheiro, eu só consigo trazer as ofertas de primícias, eu só consigo chegar em Jerusalém porque o Senhor esteve comigo durante esse ano inteiro. E aí, depois que eles terminavam de cantar o Salmo 127, né, olhando e dizendo: olha, os filhos são como flechas na minha mão, eu tenho que guiá-los da forma correta, e eu sou um homem bem-aventurado, eu estou indo a Jerusalém adorar o Senhor com minha família e tendo absolutamente tudo, completamente tudo, né? Daí você entender porque Ana, tadinha, quando descia e ia, não a Jerusalém, mas a Siló, ela tinha um desgosto tão grande, que Penina, cheia de filhas e filhos, e Ana, sem nada. Não se sabe se nessa época já existiam esses salmos, creio que não, mas eles deviam também vir com esta compreensão de descer para as grandes festas ali, né? Talvez cantando outros salmos. E é num contexto como esse, de alegria, de felicidade, depois de cantar o Salmo 127, né? Depois de se alegrar com o Salmo 127, que fala sobre a proteção de Deus, a existência da família, a graça de Deus e a bênção de Deus, dizendo: olha, bem-aventurado é o homem que enche sua casa de menino, a sua aljava de flechas, porque quando vier a velhice, ele não vai ser abalado. Ou seja, era proteção na velhice, e era proteção, inclusive, proteção pessoal e proteção financeira. Não se tinha na época o INSS, muito menos um regime jurídico único de aposentadoria de servidores públicos.
aposentadoria de pai e mãe era filho. Então, quer um conselho? Enche o mundo de menino. Enche o mundo de menino, porque esses meninos depois vão te sustentar e te proteger. Aí, depois que eles cantavam o Salmo 127, começavam a cantar o Salmo 128. Imagine a música que deveria ser de alegria, porque se o Salmo 127 já é aquele salmo maravilhosamente voltado para a família, uma família que estava indo literalmente para Jerusalém para adorar a Deus, olha o Salmo 128, vamos juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas, o quê? Mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Então, é incrível, quando eles chegavam e viam um monte Sião, e depois um monte Moriá, e depois todo o templo, eles entendiam, o Senhor te abençoe desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Aqui você tem a descrição de muitas bênçãos, para o casal que resolve servir a Deus, para o casal que resolve ter a sua vida pautada na presença de Deus. Elas são várias e inúmeras, mas eu quero essa noite trabalhar com duas questões que são muito relevantes, com a bênção que está no versículo 3 e a bênção que está no versículo de número 6 ao final. A bênção do versículo 3 diz: a tua mulher, você que teme a Deus, a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. O homem que decide levar uma vida a sério com Deus, o homem que olha para si e diz: eu preciso do Senhor Deus, eu vou levar Deus a sério na minha vida, ele tem, por consequência, essas duas grandes bênçãos, que é tudo que um homem precisa na sua existência, que é chegar em casa e ter a esposa como videira frutífera ao lado da casa, e os filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E o interessante é que lá no versículo 6, esse homem não teria só filhos, mas ele veria os filhos dos filhos. Aqui está um salmo que a gente só consegue compreender se a gente mergulhar de forma muito grande e forte no sistema agrícola que existia na época em que esse salmo foi escrito. Ou seja, em Israel, você não teria o frutificar de muitas culturas. Tá, seria uma terra onde ia manar leite e mel, significando que aquilo que desse para plantar lá ia ter um vigor, um sabor, uma produtividade muito maior do que em todos os outros locais. E aquela terra, ela dava de forma muito forte, maravilhosa, a uva, ou seja, a videira. A uva era fundamental e era um símbolo da alegria e da felicidade. Cada um hebreu, cada um judeu, tinha do lado da sua casa uma plantação pequenininha de uvas.
havia uma treliça. A treliça é exatamente aquele aparato feito de madeira para sustentar todo o braço e todo o cacho de uvas. Então tinha uma pequena treliça e ao redor da casa você plantava uvas. E é interessante porque muita gente pergunta assim: mas lá não é um calor medonho e absurdo? Sim, lá é um calor medonho e absurdo, mas lá neva. Lá, em períodos do ano, o frio é absolutamente insuportável. Ali em toda a área de Jerusalém, etc. E é muito interessante que, até mesmo quando o calor existe, por incrível que pareça, mesmo sendo deserto, é um solo apropriado para a plantação de uvas. Então era muito comum você ter, na maioria das regiões, não na parte desértica, mas na maioria das regiões, a casa e a sua plantação de uva. E é óbvio que da uva vinha o querido vinho, da uva vinha uma série de bebidas extraordinárias e que traziam para o judeu, ao chegar em casa após o trabalho, a alegria da comida e da bebida dentro de casa. Esta felicidade extrema, absolutamente extrema. Como não se tinha o costume de trabalhar até tarde da noite, porque não tinha energia, e as lâmpadas eram colocadas dentro dos lares, então, anoitecia, todo mundo já estava em casa, com sua esposa e filhos, comendo, bebendo e se alegrando. Comendo, bebendo e se alegrando. E o que significa a tua esposa será como videira frutífera ao redor da tua casa? As videiras estavam ao redor da casa e tudo que se fazia com a uva, absolutamente tudo, gerava sabores deliciosos, inebriantes. Então era símbolo de felicidade, símbolo de alegria, símbolo de o máximo de entretenimento. E a Bíblia diz: olha, você que serve a Deus e o teme, fique tranquilo, porque o Senhor vai te abençoar, não com uma mulher que resmunga, não com uma mulher que só reclama, não com uma mulher que simplesmente fica ali te espezinhando. Pastor, nessa época já tinha mulher difícil? Meu irmão, o livro posterior, que é Provérbios, diz que é melhor você dormir com espinhos, que está deitado com uma mulher rixosa. Porque, meu amigo, é como aquela goteira que fica pingando na sua cabeça a noite inteira e você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Então, em todos os tempos, sempre nós tivemos mulheres rixosas, mulheres difíceis, mulheres horríveis de se lidar. Pastor, mas por que o marido que teme a Deus, ele ganharia esse presente? Então, a maior prova que eu não temo a Deus é a dificuldade que minha esposa me proporciona de conviver com ela. Então, seria esse o caminho, na medida em que minha esposa é chata, e chata para dizer pouco, que é insuportável. Então isso é prova inequívoca que eu não tenho a Deus. Não pense nesse sentido. O sentido é o seguinte: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus, o quê? Caminhos. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é alguém que naturalmente vai tratar a sua esposa à luz do que Deus prescreveu nos seus caminhos. Naturalmente vai honrá-la, naturalmente vai tratar bem, naturalmente vai se dedicar
as limitações que ela tem. Naturalmente vai amar. E é interessante porque na medida em que você se entrega a ela, na medida em que cuida dela, na medida em que se importa com ela, o constrangimento dela é muito grande quando não está à altura do cuidado que recebe. Do cuidado que recebe. Tá? Então, entenda que não é ler a Bíblia e orar todo dia e dizer, ó Deus, eu não sou como esse publicano malandro, eu não sou como esse indivíduo que fica roubando tua casa, que fica brincando e passando a perna nos outros, roubando os outros, eu não sou esse publicano não. E chega em casa, é aquele indivíduo difícil, maligno, horrível, mão forte, aquele indivíduo que não ouve a esposa, assim, mão de vaca, que Deus o livre e guarde, pode entregar para pobre uma carne melhor, mas faz questão de levar para casa a pior das carnes. Eu não estou dizendo que você faz isso por questão econômica. Se não dá para comer carne, vamos ser felizes comendo ovo. Mas mostra para a esposa, está difícil, só dá para comer o ovo. Mas dá para comer carne. E o ser é pacanha ao ponto de dizer, se vira com ovo. Pelo amor de Deus. Aí você quer uma mulher que te traga felicidade, que te beije, que te abrace, que esteja do teu lado, que seja como videira frutífera. Rapaz, ela vai pegar aquela carne, ela vai começar a bater, visualizando a tua cara. Ela está batendo a carne, mas ela está batendo na tua cara. Não é verdade? Ela está batendo na tua cara. Ela frita aquele bife, ela corta o bife, dizendo, Jesus, corta esse ser. Corta. Algumas até pedem, leva. Entendeu? De tão difícil que é o cara, de tão ruim que é o indivíduo, de tão maligno que... Gente, olha, se antes de casar a gente já tratava bem, depois de casar a gente trata melhor ainda. É esse o pacto. E à medida que vai ficando velho, trate melhor ainda. Porque é aquilo que nós já vimos na sexta-feira. Deus um dia vai te chamar e vai dizer, presta contas do que eu te dei. Eu te dei essa mulher. Por outro lado, minha irmã, se você tem alguém, companheiro, parceiro, amigo, dedicado, qual o problema de lhe fazer bem todos os dias? Qual o problema de ser amorosa? Qual o problema de segurar sua língua, pelo amor de Deus, para não machucar? Todos nós erramos. Mas se tem uma coisa que agride homem, é quando a esposa fala o que ele não merece ouvir. E às vezes merece, mas aquele não é o momento, nem o dia, nem a hora e nem a forma de falar o que você está falando. Então, por Cristo, pegue sua língua e engula. Me faça esse favor, pegue sua língua e engula. Aguarde o melhor tempo, para no melhor tempo, com amor e sabedoria, conversar com ele sobre as limitudes dele. E em oração, edificar sua casa. Por quê? Porque você é comparada àquilo que havia de melhor na terra. A videira
ao redor da casa. A videira o quê? Frutífera. Você acha que é fácil plantar uva e colher uva? Tem as estações, tem o momento certo, tem que ter calma, paciência, amor. É uma das plantas que requer maior carinho para com a sua existência. Eu me lembro de algumas viagens que o Senhor me deu a oportunidade de fazer com a família ao Rio Grande do Sul. E ali todo mundo que desce vai conhecer Parreirais. E o que você escuta sobre o momento em que se pega a uva, o momento em que se pode tirar a uva, o momento em que não se pega, e tem todo um cuidado. Existe posição certa até de botar o tonel, existe a luz certa para receber, para que um dia um vinho exista. E não se maltratam uvas. Se você, meu amado irmão, quer que sua esposa seja a melhor coisa do mundo ao teu lado, e eu falo coisa com todo respeito, o melhor dos produtos, a fonte da alegria da casa, então trata com carinho, trata com calma, e entende os momentos da existência dela. Uma coisa é uma mulher com 20 anos, outra bem diferente é uma mulher com 50. É como o Amadeu falou, a menopausa vai chegar, o calor vai vir, as dificuldades virão. E aí, não é aquela velha história, ué, o que está acontecendo? Está acontecendo que a idade está passando, cada momento é um momento diferente. Cada momento é um momento diferente. Tenha amor, tenha calma, tenha compreensão, e saiba estar com sua esposa em cada momento da existência. E aí é óbvio, com calma, com amor, delicadeza, você vai poder ter sua esposa e ela se tornar a cada dia aquele ser que nos faz desejar voltar para o lar. Voltar para o lar. Aquele ser que tem o cheiro que nos inebria, tem a voz que nos cativa, tem o rosto que nos faz absolutamente felizes. E aí é óbvio, maridos voltam para casa e correndo, porque tem sua esposa ao roda da sua casa como videira frutífera. A casa judaica, eu não trouxe o slide hoje, mas já mostrei, era uma casa que, mesmo a casa pobre ou a casa maior, quartos estanques existiam com finalidades próprias. Então, você tem o quarto do casal, você tem o quarto onde ficava literalmente os animaizinhos. E é interessante pensar que a esposa está ao redor da casa, tornando a casa inteira, absolutamente toda, a coisa mais prazerosa do mundo. Então é o cuidado, é o amparo, é a visão, é a corretude no tocante a tudo, tornando quartos melhores, tornando salas melhores, tornando cozinhas melhores. É por isso, meu amado irmão, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que você, por gentileza, não meta o dedo, é dentro de uma casa. Permita a sua esposa ver todos os detalhes da casa. E fica tranquilo, não é chatice de esposa. Você vai ver que na medida em que você cede aquilo que ela está desejando fazer dentro de casa, no outro dia que está feito, você vai ver que está melhor, devido a uma visão mais ampla que ela tem, devido à visão melhor que se tem.
ela, quando quer, consegue ser videira frutífera ao redor de toda a casa. O que não impede de você, dentro de uma casa, também ajudar, designar espaços, dizer dos teus desejos, e quando você diz do teu desejo, ela consegue ainda pegar o teu desejo e tornar melhor do que você estava desejando. Sério, sem brincadeira. Muito melhor do que você estava desejando. Vou dar um testemunho pessoal. Eu gosto muito de livros. O apartamento ficava muito apertado. Aí conseguimos uma casa. E aí um dos quartos se tornou a biblioteca. E aí, à medida que os livros foram chegando, eu ia entulhando ali, botando onde estava. Minha esposa deu uma ideia simples e brilhante. Por que você não contrata um marceneiro decente para fazer estante boa? Eu sempre vou atrás de crente. Foi atrás de quem? Do saudoso e falecido Marcão, tá? Ex-cunhado do Ivan. Gente, Marcão fez aquelas estantes com tanto carinho, tanto amor, e o que me cobrou foi praticamente quase nada, em razão do carinho que se tinha, que não é brincadeira não, irmãos. Jesus vem e as estantes continuam, tão forte que são, não é qualquer madeirinha, a coisa é muito bem feita. E aí depois que eu vi tudo organizado, livros indo do chão até o teto, tudo direitinho, com possibilidade de livro na frente, livro atrás, tudo organizado, eu vi, meu Deus do céu, a capacidade, o senso de minha esposa dentro de casa, até para locais em que eu acreditava que eu dominava, é muito maior do que eu domino. Essa é uma verdade. Você, minha irmã, você pode sim, você pode fazer da tua casa inteira, é ao redor, é da tua casa inteira, esse local de absoluta felicidade e graça. Então, recomendo aos meus irmãos que, por gentileza, tudo que está dentro de um lar, escute sua esposa, porque até aquilo que você quer, ela conseguirá deixar melhor do que você quer. Segunda bênção que o Senhor promete a homens que temem a Ele, está exatamente no versículo 3. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Planta de oliveira. O que é a planta da oliveira? É a azeitona. E a azeitona era um produto muito raro, produto muito essencial para o dia a dia do nosso querido judeu. Porque da azeitona, espremida a azeitona, inclusive para quem não sabe, o Getsemane é isso. O Getsemane era um local público, com rodas e guindastes grandes, para se ficar amassando a azeitona e tirar dali o quê? O óleo. O óleo. Olha que interessante. Você com o azeite, você tinha a chance de, em primeiro lugar, ter uma vasilha e, botando o azeite dentro, ter luz dentro de casa, iluminação. O azeite servia para colocar na botija, vinha aquele paviozinho, molhado ali, você tinha luz dentro de casa. Azeite tirado de onde? Do produto da oliveira. Num segundo estágio do azeite, você conseguia, como médico e curandeiro, você conseguia extrair parte do óleo para poder passar em doenças de pele e obter a cura. O azeite também servia, obviamente, não só para fazer comidas deliciosas. Você se lembra quando
Jacó comprou a primogenitura de Esaú, aquele guisado vermelho, o azeite era importantíssimo para fazer aquele guisado. A comida era, e é até hoje no meio deles, muito, mas muito acondicionada por azeite. Até hoje, você pode ir em todos os povos ali que redundam, que estão ao lado, que moram perto do Mediterrâneo. A cultura gastronômica mediterrânea, ela tem no azeite um dos seus principais instrumentos de deliciosos pratos a serem feitos. Então era fundamental também para a alimentação. Fora que o azeite, quando espremido e tirado no seu último estágio, ele alcançava então o mais puro dos azeites e era usado na unção de reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. Então, quando a Bíblia diz que os nossos filhos, nós que tememos ao Senhor, eles seriam como plantas de oliveira ao redor da mesa, a Bíblia está dizendo que nossos filhos seriam bênção, trazendo para nós iluminação. Ou seja, trazendo para nós viabilidades que não tínhamos antes, trazendo para nós conhecimentos que não tínhamos antes, trazendo para nós o progresso cultural, que é normal de uma geração para outra geração. Segundo lugar, quando se pensa em cura e bálsamo, que o azeite era utilizado também para cura e bálsamo, os filhos seriam motivo de alegria para os pais de tal ordem, que serviriam como, entre aspas, quase que um placebo. Placebo é aquele remédio falso que você toma e que ninguém diz para você que é falso, porque se você está fazendo um teste científico, e às vezes você, por crer no remédio, acaba até curando, mesmo ele sendo falso. É o famoso placebo. O filho seria mais ou menos isso, era o pai que chegava, todo arrebentado, com a mão cortada, e todo quebrado do trabalho, todo arrebentado, mas ao ver o filho, e a alegria do filho recebendo, aquilo regenera o indivíduo que no outro dia ele está em pé para trabalhar de novo. Está feliz e revigorado para de novo sair, mesmo com a mão ainda arrebentada. O filho seria isso. Essa visão de que o filho seria esta bênção, também não pode ser diminuída diante do fato do filho ser, tal como o azeite era produto fundamental para a alimentação, o filho também ser aquele que no futuro traria para o pai proteção e alimentação, né? Comida para dentro de casa. Isso é tão sério, irmãos, tão sério, a figura do filho, que se um pai temesse a Deus e o seu filho simplesmente não fosse e não estivesse à altura do Salmo 128, a punição era o pai entregar o filho para ele ser crucificado, morrer com a pior das mortes possíveis, porque desonrou o pai. E uma das maiores promessas, que inclusive é promessa também lá para o Novo Testamento, é: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam multiplicados. O israelita, ele vivia
E quando ele cantava o Salmo 128, fora todas as outras bênçãos que aqui estão, que ele adorava a Deus indo para o templo, e ele cantava esse salmo, ele tinha na cabeça exatamente isso que lhe passei. Exatamente isso que eu lhe passei, no tocante à esposa e no tocante a filhos. E você já imaginou que é você indo para Jerusalém, para ali entregar suas ofertas, se alegrar, ficar nas festas, comer, beber, se alegrar, e você olhar para o lado e ver sua esposa, e cantar o salmo olhando para a tua esposa, e cantar o salmo olhando para os filhos, tendo essa dimensão completa, e vendo quanto Deus foi bom com você, o quanto Deus foi maravilhoso com você. Pastor, tem uma questão interessante. O Salmo, ele diz que esse homem veria não somente os filhos, mas veria os filhos dos filhos. É o versículo 6. Irmãos, o que é ver o filho do filho? Pensa comigo. É você ver seu filho com a casa dele, com a mulher dele e com os filhos dele. Tem coisa mais preciosa que você, Ivan, lá no futuro ver o Enzo com a esposa, e a esposa sendo isso que está aqui, e os filhinhos sendo exatamente isso que está aqui. Gente, olha o privilégio, olha a profundidade da palavra de Deus. Algumas famílias, quando subiam para cantar e adorar e louvar e bendizer e ofertar em Jerusalém, subia não só o pai, a mãe e os filhos, mas subia a esposa do filho, que largava a casa do pai dela para se juntar à família do esposo, junto com os netos, os filhos dos filhos. Então, quando o ancião cantava, que ele olhava para trás, que ele via aquele bando de gente, ele via o cumprimento. Poxa, meu filho tem esposa, que também é videira ao redor da casa, e meu filho tem filhos, que é bênção como fruto da oliveira. Você já imaginou o que é chegar em Jerusalém, cantando um salmo desse, com toda a família? Eu me lembro perfeitamente de momentos bonitos que nós tínhamos, praticamente todo domingo. Então, todo domingo nós descíamos para a casa de minha mãe, um domingo na casa de minha mãe, outro domingo na casa da minha sogra, e ao chegar na casa da minha mãe, eu vi a alegria do meu pai, sentado sempre no mesmo lugar, um banquinho. Quem conhece minha casa sabe que aqui tem uma coluna, ele sentava num banquinho que ficava perto da coluna, a gente sentava do lado, e a netarada toda correndo, porque é função social de neto irritar o outro neto, e é fantástico como o neto mais novo procura irritar o neto mais velho. Por quê? Porque um dia o neto mais velho irritou o outro que é mais velho. Isso é função social, e isso é que traz vida. E aí o que acontece? Aquele bando de gente correndo e brincando e se alegrando, e minha mãe beijando todo mundo e preparando comida, e não era comida pouca, vocês sabem disso, panela desse tamanho, uma alegria tremenda, porque estava num domingo, numa casa se alegrando. A mesma coisa minha sogra. Agora, você já imaginou o que é você viajar com a família inteira? E Deus te deu tanto que você sai lá do norte, anda 4 dias com a sua família, com comida à vontade, para parar no meio do caminho, comer à vontade, ainda vem com
muita coisa para entregar em Jerusalém, para trazer sua oferta. Gente, isso só Deus possibilitaria. Por quê? Porque você vem de longe, uma família enorme, vendo a graça de Deus se manifestando, trazendo ainda todas as suas ofertas, e você ia voltar e tinha que voltar ainda com ofertas e tudo, e ainda comia no templo, porque existia um sacrifício em que você sentava com a família, com amigos, comia no próprio templo lá, junto com o sacerdote. Era festa e felicidade. Quem faz isso? O Senhor Deus. O Senhor Deus. Então, quando a gente olha para um salmo desse, a gente sim tem uma visão, mas olhando para ele como salmo de romagem, como gente indo se alegrar na presença do Senhor, e depois festa no templo, e depois de festa no templo, volta todo mundo para casa fazendo festa de novo, e chega em casa, o ano começa de novo, e você acredita que o Senhor vai estar com você, e a maior prova da bênção de Deus é tua esposa e teus filhos. Aí eu te pergunto, como é que um povo desse, que recebe tanto, pode se afastar do Senhor? Pode um dia pensar em servir a Baal, que era o Deus caldeu da agricultura? Como é que um povo desse se afasta de forma tão terrível do Senhor, a ponto de caldeus, ou seja, povos distantes, primeiro os assírios, depois os babilônicos, virem e destruírem tudo que Deus deu? É porque, irmãos, o maior perigo da vida de um casal que desfruta de todas as bênçãos de Deus é simplesmente se esquecer do Deus das bênçãos. O maior perigo da nossa vida é esse momento que nós estamos vivendo. Gente, a gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem comida, a gente tem mulher, as esposas têm marido, as viúvas assistidas. O exemplo começa no meu lar. Pode visitar minha mãe, você verá, ela não tem uma ferida, ela está numa cama, comendo por uma sombra, ela não tem uma ferida. Olha o momento grande que a gente está vivendo, e o grande problema é se acostumar com isso, e começar a pensar que se pode viver diante de Deus da forma que se quer viver, do jeito que se quer viver. E se acostumar tanto ao sagrado, e pensar que nada desagrada ao sagrado. Até porque eu já tenho tanto, eu tenho tantas ovelhas, eu tenho tantos bodes, eu tenho tantos camelos, eu tenho já casa, eu tenho filhos, todo mundo rico, todo mundo bem, todo mundo cheio da grana. Não há mais necessidade de todo ano descer para Jerusalém, né? Vamos ser francos. Não há necessidade de estar estudando mais tanta palavra. Chegamos num nível que a bênção de Deus já é tão grande, que a gente pode viver sem um Deus da bênção. E aí tudo que Deus deu pode se transformar em algo absolutamente terrível. Esse mesmo povo que tinha essa felicidade de ir para Jerusalém com tudo, voltar com tudo, e durante o ano inteiro estar em casa com a família, servindo a Deus, começou a se afastar do Senhor,
Porque quando a gente está com a vida boa, a gente pode e pensa que pode se afastar do Senhor, não levar mais tão a sério, servir a Deus. E muitos desses homens que um dia cantaram, não veriam seus netos cantando, mas veriam seus netos chorando, diante dos algozes e da exploração dos povos que os transformaram em escravos. Muitos deles não veriam os filhos de suas filhas, porque elas seriam objeto de estupro por parte dos povos que entrariam e levariam. É uma pena, mas se lembra que depois que os babilônicos vieram, tudo se quebrou? O templo foi arrebentado, pois não tinha mais ninguém indo para Jerusalém cantando os salmos de romagem. Eles iam sim para Jerusalém, estava tudo destruído. A história nos diz, não a Bíblia, mas a história nos diz que eles iam para Jerusalém, ainda na época das festas, aqueles que conseguiram se salvar dos babilônicos, mas iam sem nada. E quando chegavam na cidade, era para ficar durante 5 dias a 7, chorando por Jerusalém. Irmãos, a gente pode começar bem, continuar bem e terminar bem. Você pode ser um homem de Deus e pode ensinar teu filho a ser um homem temente a Deus, para que teu neto também tenha a bênção do temor do Senhor. Lute por isso. Não abra mão da tua casa, não abra mão dos teus, e lute até que ele tenha consciência que ele também tem que servir e amar e se dedicar ao Senhor. Porque o homem que teme ao Senhor, ele tem muita bênção, né? Muita bênção. Você já parou e pensou que a nossa igreja tem uma alegria grande, que é essa alegria de famílias estarem juntas dentro dela? Sério. Pega algum domingo à noite, uma ceia, deu bobeira, você tem o avô, você tem o filho, você tem o neto, você tem um bisneto já. Todo mundo dentro da igreja rindo, se alegrando. Irmãos, isso só Deus. Dá um exemplo simples hoje, simples. Hoje nós temos aqui o Gil. O pai do Gil não está no culto de hoje, que o Senhor já levou. Agora, junto com o Gil, está o genro. E junto com o genro, está o neto, ensaiando, junto com a neta. E a filha. Gente, é família e gerações. Só Deus dá. Só Deus dá isso. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo Salmo 128. Obrigado porque Tu és um Deus bom. Ao contrário, Senhor, do que o mundo diz, Tu és um Deus que deseja nos dar casamentos e relacionamentos de extrema felicidade. Senhor, meu Deus amado, abençoa-nos. Abençoa-nos para que não joguemos fora tudo isso que o Senhor está nos dando. Para que não façamos, ó Deus, o que estes que tinham alegria de sair de suas terras, irem para Jerusalém, te louvar, te adorar, com filhos, com esposa, e muitas vezes com filhos dos filhos, e filhos dos filhos, com toda essa bênção.
um dia jogaram tudo isso fora, porque tiveram tanta bênção da tua parte, que se afastaram de ti. Senhor, não permita que o nosso coração se afaste de ti. Não permita que na nossa mente venha qualquer possibilidade de pensamento de que é possível ser feliz longe da tua presença. Nunca permita isso. Mas dá-nos alegria de estar na tua casa, te servindo, te louvando, adorando teu nome, engrandecendo o teu nome, que tu possas abençoar a cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a felicidade de ter o compromisso, Senhor, de levar nossos filhos à tua presença. Louvado seja o teu nome por todas as coisas. Abençoa nós que estamos aqui, abençoa aqueles que estão acompanhando de casa toda esta maravilhosa, Senhor, presença tua, porque tu estás conosco. E, Senhor, abençoa-nos com a bênção do Salmo 128, de podermos, Senhor, ter tudo aquilo que aqui está. Então, Senhor, ajuda-nos a ser homens que tememos a Ti, e a Te servir, e a Te engrandecer. É o que nós te pedimos, desde já te louvamos. Amém e amém.